Aquele que te deu o sonho não abre mão do teu propósito. A traição virou ponte, a inveja virou aceleração de destino. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vocês amam a Bíblia? Então vamos à Bíblia. Abra lá no primeiro livro da sua Bíblia, Gênesis 37. Vamos ao versículo 3 ao 8. Você que está online, você vai ouvir a palavra de Deus. Eu espero que o Senhor pegue você onde você estiver. Essa é uma daquelas mensagens perigosas, porque a gente vai falar de um texto muito conhecido. Então sempre vem aquela soberbazinha de dizer, eu já conheço. Pois é exatamente esses textos que são perigosos, porque pelo fato de conhecermos, dá-nos a sensação de que não há nada novo ali. Mas eu vou falar para você o que Deus me deu ontem, quando estava orando por essa palavra. Eu espero que seja uma resposta para alguns que estão em aflição. Quero falar um pouco sobre inveja hoje, o perigo da inveja. Mas não a inveja sua, a inveja de alguém. E como Deus usa a inveja do outro para acelerar você. É exatamente o que aconteceu aqui. Uma das coisas que eu aprendi na vida é que quando Deus te dá um sonho, ao lado do sonho, alguém gera um plano de morte para você. Isso é inevitável. E o plano de morte faz parte do show. Porque Deus tem um poder de reverter o mal em bênção. É uma palavra que eu espero que alcance aqueles que precisam. Alcance o coração necessitado e te dê direção. Diz assim a Sagrada Escritura: Israel é Jacó, amava mais José do que a qualquer outro filho. Aqui já tem um problema. Não era um amor velado, sabe? Sabe quando você sabe aquele pai que ama o filho mais do que os outros? Só que ele, quando alguém pergunta, ele dá aquela disfarçada? Não, o Jacó nem disfarçava que o José era o queridinho dele. Porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então você imagina respostas atravessadas o tempo todo. Cala a boca, sai daqui, enfim. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Eles já odiavam, mas quando ele contou o sonho, o ódio ficou maior. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante do meu. Os seus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais. Por que motivo? Por causa do sonho e do que tinha dito. José era um baita de um boca aberta. Cuidado você que é muito boca aberta. Nem tudo que Deus fala para você é para você sair falando. Ele já era o queridinho do pai. Ele já não trabalhava como os outros porque o pai o poupava. O pai ainda mandava ele no campo ver se os irmãos estavam trabalhando. E agora ele vai contar o sonho que todo mundo se dobra diante dele. Feche os seus olhos. Não há nada mais importante do que ouvir a voz de Deus agora, ok? Eu sei que você tem compromissos ainda hoje, talvez alguma coisa a fazer, mas traga a sua cabeça para cá. São poucos minutos que podem definir tudo em você. A pregação da palavra é a semente e a terra juntos. Então peça ao Senhor para falar com você agora, peça ao Senhor para abrir sua mente. Não deixe nada arrancar sua cabeça daqui. Pai, nós oramos agora e pedimos que o Senhor venha
Venha com o seu poder, com a sua graça, com a sua presença. Não só os que estão aqui presentes, mas os que estão espalhados pelo mundo inteiro, assistindo esse culto pela internet. Mas que a tua graça os alcance. Que esta palavra nos desperte, nos traga a revelação do alto, Senhor. Que esta palavra nos traga a direção. Nós pedimos isso. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Uma coisa eu e você precisamos concordar. José, o filho do Jacó, era o filho da mulher que ele amava, filho de Raquel. Ele era diferente, sempre foi diferente. Mesmo antes de ser grande, de chegar a ser o governador do Egito, nós sabemos dessa história. Mas José sempre foi diferente. O extraordinário de José não começou quando ele estava no palácio, usando roupas nobres, anéis, e tinha o poder nas mãos. Ele já era diferente antes, ainda na vida simples. Porque uma coisa que eu vejo em José, e eu observo em pessoas que vencem, sabe? É que na verdade elas não esperam uma posição de destaque para viverem uma vida de excelência. Quem realmente quer vencer na vida, não espera o aplauso dos homens, a remuneração certa, para viver uma vida em excelência. Você vai observar isso na vida de José em vários momentos. Você vai observar quando ele é um escravo. Ele é vendido pelos irmãos. E mesmo escravo, ele trabalhava tão bem, que o patrão dele decidiu colocá-lo como governante da casa. Você vai ver isso quando ele estava preso. Depois de ser acusado de estupro, injustamente, ele vai para a prisão. E lá na prisão, ele é um preso tão extraordinário, que o carcereiro olha para ele com graça e coloca basicamente toda a cadeia em função dele, do José. Isso confronta muito a nossa geração, porque nós temos o péssimo hábito de só fazer bem feito quando estamos motivados. Quantas e quantas pessoas dizendo: se não pagar o que eu quero, eu não vou trabalhar direito. Se não me reconhecer, esquece, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou cumprir tabela. Se eu não estiver motivado, eu vou fazer o que tem que fazer. Se eu não estiver sendo visto, ou se eu não estiver recebendo algo em troca, uma pessoa que pensa assim, será medíocre a vida inteira. Porque José, ele foi excelente, mesmo em momentos que a sua posição não era extraordinária. Pessoas que vencem não dependem de aplauso para fazer o certo. Pessoas que vencem na vida não dependem de elogios para fazer o certo. Quem é de verdade no secreto vai ser revelado de verdade no público. Mas quem não trabalha no secreto, é relaxado no secreto, é preguiçoso no secreto, é mequetrefe no secreto, quando chega em público, não rompe. José rompeu no secreto. Ele era escravo, foi um escravo excelente. Era um preso, foi um preso excelente. E você vê que cada etapa que não tinha palco, não tinha plateia, não tinha recompensa, mas ele fazia o melhor. Eu me lembro de Davi. Davi, você sabe, um dia Davi era pastor de ovelhas e era músico. Lembra disso? Davi tocava harpa. Ele não era alguém famoso. Ele vai ser famoso depois, quando mata o Golias, o gigante e tal. Mas nesse momento ele era o filho do Jessé, um pastor de ovelhas. Ele era tão simples que o próprio pai não via nem valor nele. Mas ele era um bom pastor. Ele mesmo disse que rasgou leão, rasgou urso quando vieram atacar suas ovelhas. E a Bíblia diz que um dia o Saul, ficou perturbado. E aí começaram a dizer: vamos procurar alguém para tocar. E aí, primeira coisa que falaram: eu conheço alguém. Eu conheço. E quem é que eles conheciam? O Davi. Agora, você viu algum texto na Bíblia de Davi se preparando? Você sabe quem era o professor de música de Davi? Você sabe quem é que vendeu a primeira harpa para ele? A Bíblia não conta nada disso. Porque quando Saul precisa de um músico, Davi já está pronto. Ele já é um músico. A Bíblia não registra como foi essa preparação. Ele já é. Porque preparação silenciosa
te prepara para o dia que Deus vai te apresentar para o mundo. Então não tem problema se você está vivendo uma fase que você chama de fase apagada, fase silenciosa, fase que ninguém celebra, ninguém aplaude, ninguém valoriza. Comece a colocar uma coisa na sua cabeça: mesmo que ninguém veja a tua fidelidade, Deus vê. Mesmo que ninguém veja a tua dedicação, Deus vê. Deus vê teu esforço, Deus vê tua batalha, Deus vê. E é por isso que tanto Davi como José prosperaram, porque eles, em momentos de escuridão, momentos que não tinham plateia, fizeram o que todo homem de verdade faz. Ele continua fiel a Deus, mesmo quando a vida muda. Agora tem uma coisa importante. A Bíblia diz que Jacó, o Israel, amava José mais do que os outros filhos. E esse amor era escancarado. E agora na casa de Jacó nasce uma guerra. Porque existem 3 coisas que José tinha que despertava inveja nos outros. 3 coisas. Eu queria que você memorizasse comigo. A primeira coisa que José tinha, fala comigo, ele era amado. A segunda coisa, ele tinha uma capa. E a terceira coisa, ele carregava um sonho. Fala comigo, amor, capa e sonho. De novo. Mais uma vez. A capa significa que ele era diferente. Todo mundo tinha uma roupa. A capa de José era toda colorida. Então quando os 12 filhos se reuniam, logo a roupa de José se destacava em relação aos outros. Então ele era mais amado que todo mundo. Ele tinha uma roupa que só ele tinha. E ele carregava um sonho. Algumas vezes a gente não entende porque as pessoas mudam com a gente. Pessoas que caminharam com a gente muito tempo, jogaram bola com a gente, congregaram com a gente. Mas as pessoas que são muito amadas, elas também passam a ser muito odiadas. Isso é um fato. Se você está vivendo uma fase de muito amor, recebendo muito amor, você pode ter certeza que o ódio quase sempre vem de perto também. Porque quem odeia José não é o vizinho. Quem odeia José são os irmãos. Os irmãos o odiam. Os irmãos não conseguem olhar para ele com ternura. Porque os de longe, eles observam, mas os de perto, eles comparam. Os íntimos comparam. E dizem assim: puxa vida, eu moro na mesma casa. Nós temos o mesmo pai. Dormimos na mesma beliche. Mas por que ele tem e eu não tenho? Por isso que a maioria da inveja vem daqueles que estão perto. Porque quanto mais perto de você, mais comparação vai ter. A pessoa vai comparar que as coisas muitas vezes começaram no iguais, mas um subiu e o outro não subiu. Os irmãos de José odiavam ele. E falam assim: ele cresceu comigo. Ele começou comigo. Como é que agora ele está vivendo isso? Como é que agora ele tem o amor do nosso pai? Os irmãos de José olham para ele e veem uma distinção, porque ele é muito amado. E se não bastasse ser amado, agora ele tem uma roupa. A roupa revela o favor, uma predileção do pai em dar mais para ele, uma predileção do pai em poupá-lo. Agora eu pergunto: José tem culpa nisso? José tem culpa que ele é o queridinho do pai? Não tem culpa. Mas ele está recebendo uma capa. Ele está recebendo uma distinção. E essa capa revela favor. Como se Jacó dissesse: eu estou escolhendo você dentre seus irmãos. Eu estou posicionando você. Eu estou te dando, José, algo diferente do que dei para os seus 11 irmãos. Escute, quando alguém carrega um manto e as pessoas percebem que carrega um manto, isso vai trazer incômodo, porque o manto lhe faz brilhar. Todo mundo via o manto de José. É aquela pessoa que quando fala, todo mundo escuta. É aquela pessoa que quando a família está em crise, ela tem a palavra certa, ela tem um manto, ela resolve o problema. É aquela pessoa que
todo mundo está com confusão ali, e ela chega e explica: pessoal, calma. Toda família, ou todo lugar tem aquela pessoa que carrega o manto. Talvez na sua família seja você essa pessoa. Aqui descasca o abacaxi. A pessoa que traz uma serenidade no ambiente. Quando começa a fazer alguma coisa, pronto, prospera. Alguns falam: pô, você tem ouro na mão, onde você põe a mão prospera. José é essa pessoa. E ao invés de aprenderem com ele, seguirem com ele, se aproximarem dele, eles não têm discernimento para entender que há um favor diferente. E Deus derrama graças diferentes. Deus derrama, não é sobre predileção, é sobre propósito diferente. Muitas vezes um tem propósito de ter 10 talentos, outro tem propósito de ter 2. Mas quando você não consegue discernir a capa na vida do teu irmão, você vai ter inveja dele. Admiração vira inveja. Porque a comparação é a mãe da infelicidade. Quem se compara com alguém é infeliz. Nunca compare seu carro com o carro do seu irmão. Nunca compare sua casa com a casa do seu parente. Nunca meça quantos metros quadrados ele tem. Não é sobre isso. Os planos de Deus para você não passam sobre réguas, não passam sobre medir, não é sobre quanto dinheiro tem na conta, não é sobre comparação. O plano de Deus é sobre o propósito que Ele estabeleceu para você. E a vida que Deus tem para você não é para medir com o seu irmão, é para dobrar o joelho e dizer: Deus, derrama sobre mim a porção que o Senhor tem para mim. Eu serei feliz na porção que o Senhor tem para mim. Eu serei feliz. Você pode repetir comigo? Eu serei feliz na porção que Deus tem para mim. Então José é mais amado. Então José tem uma capa. Só que agora ele também tem um sonho. Ele tem um sonho. E a Bíblia diz que até aqui, até o amor e a capa, os irmãos o odiavam. Mas a hora que ele contou o sonho, aí a Bíblia rasga. A Bíblia diz que os irmãos o odiaram muito mais. Então tem gente que quando vê que você é amado, te odeia. Quando perceber que você tem uma capa, você tem um dom, você tem um talento, você tem uma graça, ela também te odeia. Mas a hora que você abrir a boca e contar o sonho, aí não. Aí vai te odiar muito mais. Porque aquele ódio do amor e da capa é um ódio velado. Mas quando você conta o sonho, aí é ódio para gerar plano de morte. Eles olham para José e dizem: lá vem o sonhador. Porque o problema com o sonho é que o sonho é um retrato do futuro. E quem inveja você sabe que não vai aparecer na foto do teu futuro. Então ele precisa impedir que esse retrato seja batido. Quem inveja você já se ligou que naquilo que vai acontecer, que Deus vai fazer, talvez ele não faça parte disso. Então ele vai fazer de tudo para impedir que você chegue lá. Meu Deus, talvez você ache que a sua guerra é por causa do seu presente, mas não é. O inferno está lutando contra o futuro que Deus já mostrou que vai acontecer na sua vida. O diabo não está preocupado se você vai jantar pizza ou macarrão hoje. O diabo não está preocupado com a conta de luz. Ele está preocupado com aquilo que Deus já te mostrou que vai fazer. Deus já te mostrou onde vai te levar. Deus já te mostrou o que vai ser a sua família. E quem recebe isso aqui, você está entendendo o que Deus está te falando aqui hoje? Quem quer matar José não é estranho para José. Quem quer destruir José não é estranho para José, são irmãos. Judá estava ali, Levi estava ali, homens da casa, homens próximos, porque nem todo mundo que anda perto consegue suportar o destino que Deus está desenhando para você. Veja, eu não estou pregando triunfalismo, e eu não estou pregando sobre algo que você é a última bolacha do pacote. Eu estou falando de guerras espirituais. Coisas que muitas vezes a gente não quer aceitar, não quer entender, mas são reais. O crescimento de alguém sempre vai revelar o coração de quem está perto. O teu crescimento vai revelar o coração de quem está perto de você. O teu desenvolvimento vai revelar o coração de quem está perto de você. A tua prosperidade vai revelar o coração de quem está perto de você. O teu avanço emocional, psicológico vai revelar o coração. José cresce, José recebe amor, José recebe capa, José recebe sonho. Ele revela o coração dos irmãos.
Mas não é só revelação ruim. Tem boas revelações. Tem pessoas que quando vem alguém prosperando por perto, celebram, batem palma. Nem todo mundo que está perto quer o seu mal. Outros que estão perto honram você e falam: não, é uma bênção, eu conheço, prospere. Outros querem competir, mas outros invejam. E talvez existam pessoas que até tentem diminuir o que está acontecendo, porque conseguem perceber algo na tua vida. Mas escute: quem Deus levanta, a inveja não derruba. Quem Deus levanta, a inveja não derruba. Eu vou levantar algo sobre a sua vida. Levante sua mão para cá. Anjos de Deus acampados à sua dianteira, à sua retaguarda, à sua esquerda, à sua direita. Quem Deus levanta, a inveja não derruba. Grita comigo: quem Deus levanta, a inveja não derruba. Não derruba. Pode fazer cara feia. Se é Deus que está levantando, pode encher a boca de sangue, não derruba. Aí o que eles fazem? Eles pegam um poço, pegam o menino José, falsificam aquela capa, matam o animal, encharcam a capa de sangue, mandam a capa para o pai dizendo que o menino tinha sido morto. Pegam ele, jogam num poço. Depois de jogar o menino no poço, vendem o menino, humilham o menino. O menino é humilhado. Depois de humilhado, vai para a casa de Potifar, é acusado injustamente. Depois de acusado injustamente, o menino é preso. Agora pensa nisso: o homem que tinha um sonho, agora está numa prisão. O homem que viu uma glória, onde os feixes de todos se curvavam diante dele, agora está na pior, sofrendo pancada de todo lado. E é aqui que muita gente teria mudado a cabeça. É nesse momento que muita gente ficaria amarga, revoltada, dizendo: acabou, que mentira, que bobagem. Para que eu recebi tanto amor do meu pai? Para que eu recebi uma unção de diferença? Para que eu recebi sonhos de Deus, se nesse momento eu estou aqui no pó do que suco, na água da salsicha? Para quê? José prosperou na casa de Potifar. José prosperou na prisão. José prosperou no sofrimento. Porque homens de verdade não mudam quando o ambiente muda. Se você quer ser usado por Deus, guarda isso no seu coração. Guarda isso na sua vida, porque isso define homens que vencem e homens que perdem. Se você quer ser uma pessoa de sucesso na sua vida, não mude quando o seu ambiente mudar. Se você quer ser uma pessoa que Deus vai derramar graça e favor sobre a sua vida, não mude quando o seu ambiente mudar. José mudou do poço para casa, injustiça, humilhação, traição, prisão. Mas é o mesmo José mudando de ambiente. Homens e mulheres de sucesso não mudam quando o ambiente muda. E você vai ter uma força em Deus. Ninguém vai mudar seus hábitos. Ninguém vai mudar seus hábitos. Ninguém vai mexer nos seus costumes. Com notícia boa ou com notícia ruim, você não vai se alterar. Na fase boa ou na fase ruim, você não vai se alterar. Levante sua mão para cá. Eu declaro que o Espírito Santo vai guardar você, vai proteger você, vai sustentar você. Fala comigo: eu não vou mudar quando a fase mudar. É como se José entendesse que se Deus está comigo, eu continuo prosperando, mesmo que as coisas mudem. Isso é muito forte, porque tem gente que deixa o caráter mudar quando a fase muda. Não deixe. Sua prosperidade não está no ambiente, está em quem te chamou. Então você pode estar vivendo uma fase muito ruim, mas não mude. José entendeu: se Deus está comigo, eu vou prosperar. Se Deus está comigo, eu vou prosperar. Posso estar com uma barraquinha na feira, posso estar com um carrinho de cachorro quente, posso estar vendendo lingerie, posso estar vendendo alguma coisa na internet, posso estar trabalhando numa empresa de atacado e varejo. Se Deus está comigo, eu vou prosperar. Porque não é quem me contratou, Deus está comigo. Você vai prosperar. Não tem como segurar o que Deus está fazendo. Quem está comigo aqui agora? Então talvez você está vivendo um poço. Talvez você está vivendo um poço. Talvez você está vivendo uma traição. Talvez você está vivendo uma humilhação.
Talvez está vivendo uma injustiça, mas se Deus está comigo, eu vou prosperar na traição, eu vou prosperar na injustiça, eu vou prosperar no calabouço, eu vou prosperar onde for. Agora escute aqui. Quando você olha para a história de José, a Bíblia diz: por inveja os irmãos venderam José ao Egito. Repita comigo: por inveja os irmãos venderam José ao Egito. Agora olha a ironia. Os irmãos achavam que estavam destruindo José. É como se ele falassem assim: vamos nos livrar desse que nos traz um ódio terrível. Mas os irmãos nunca fizeram mal a José. Eles estavam empurrando José para o maior propósito da vida de José. Eles estavam colocando José num trampolim, porque José nasceu para governar o Egito. Ele foi feito por Deus para governar o Egito. E os invejosos venderam José para onde? Para onde? Para o Egito. Então Deus usa até a inveja para mover José para a direção certa. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você veio buscar aqui nesta tarde. É o Deus que usa a inveja para acelerar o propósito que Ele tem para mim. Porque não venderam José para a Arábia, não venderam José para a Pérsia, não venderam José para outra nação. Venderam José exatamente para o lugar onde José nasceu para governar. Você não pode reclamar daquilo que está acontecendo, porque você não sabe o que Deus está fazendo. É mais ou menos assim: o que tentaram usar para parar José, Deus usou para mover José. O que tentaram usar para calar José, Deus usou colocando microfones de propósito na boca de José. Quem está recebendo isso aqui, levanta a mão. Talvez se tiraram de lugares, mas Deus não está permitindo nada além do que mover você. Talvez fecharam portas, mas não reclame, essas portas fechadas estão direcionando você. Talvez humilharam você, mas essa humilhação vai pôr você no prumo. Aleluia! Poço virou transporte profético na vida de José. E na sua vida não vai ser diferente, varão. Não vai ser diferente, varoa. Você não sabe o que Deus está fazendo, então pare de ficar afetado. Eu estou preocupado. Preocupe-se não. Aquele que te deu o sonho não larga da tua mão. Aquele que te deu o sonho não abre mão do teu propósito. A traição virou ponte, a inveja virou aceleração de destino. Aleluia! Se não fosse a inveja dos irmãos, talvez José ficaria na casa do pai a vida inteira, porque o filho queridinho do papai não abre mão dele debaixo das asas. É ou não é? Você acha que Jacó iria abrir mão do filho? Se fosse para mandar alguém para o Egito, mandaria os outros. Mas Jesus também foi entregue por inveja. Você sabe que José é meio que uma sombra de Jesus, porque há muita similaridade entre José e Jesus. José carregava um manto, Jesus também carregou um manto. José carregava um sonho, Jesus também carregava um sonho. José foi traído pelos de perto, Jesus Cristo também foi traído pelos de perto. A Bíblia diz que os fariseus entregaram Jesus por inveja. Olha isso. A inveja levou José para o Egito. A inveja levou Jesus para a cruz. O inferno achou que tinha vencido, mas não entendeu uma coisa: que Deus, quando escolhe alguém, toda a perseguição não mata, mas empurra para um propósito. Perseguição não mata, empurra. A cruz parecia uma derrota, virou salvação. O túmulo parecia o fim, mas 3 dias depois, soldados romanos ficaram com cara de besta, porque o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. Jesus é maravilhoso.
Maravilhoso. É mais ou menos assim: quando matam Jesus, parece que venceram, mas o túmulo fica vazio. Porque a minha Bíblia diz, não sei a sua, mas a minha Bíblia diz que nenhuma arma forjada prevalecerá. Prevalecerá. Nenhuma arma forjada. E toda língua que se levantar contra você, levanta a mão para cá, Deus condenará. Se você estiver no prumo, se você estiver servindo a Deus, não é ser um turista de igreja, não é ser um frequentador não é ser um comedor de pipoca, não, é ser um crente lavado e remido no sangue de Jesus. É ser alguém que tem lado, é ser alguém que escolheu Jesus, tem uma vida de santidade. Se alguém levantar contra você, eu vou matar. Tonto, você vai me empurrar mais rápido para o meu destino. Deus pode usar a inveja como um acelerador de promessa. Agora se prepara, porque você vai ser invejado, porque sobre você há amor. Deus ama você. Sobre você há um manto de amor. Deus ama você. Você é o queridinho de Jesus. Eu sou também. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que eu não aceito rejeição na minha vida. É por isso que eu não aceito deitar a cabeça num travesseiro e falar que ninguém me ama. Olha, meu irmão, posso chorar uma noite por causa de alguém, mas pela manhã eu levanto, porque o amor de Deus é a razão de eu não ser consumido. Ele me amou. Ele não me deu um anjo, Ele não me deu um arcanjo, Ele me deu o que Ele tinha de melhor. O Filho de Deus morreu numa cruz por minha causa. Vai lamber sabão depressão, vai lamber sabão rejeição. Eu sou amado, eu sou querido, eu sou aceito. O sangue de Jesus me incluiu, o sangue de Jesus me perdoou, o sangue de Jesus me torna digno, o sangue de Jesus me torna aceito. Eu sou amado. Quantos amados temos aqui hoje? Então, você vai ser invejado. Os demônios te invejam. A Capetolândia te inveja. Você tem um manto também. Você é diferente. Por mais que todo mundo force a sociedade para ser um bando de iguais, você é diferente. O jeito que você fala, só você fala. O jeito que você anda, só você anda. Tem valores, tem dons em você que só você tem. O seu timbre de voz, o seu cabelo, a sua altura, a sua cor de pele. Você é diferente, você tem um manto. E tem pessoas que falam assim: nossa, pastor, todo mundo brinca. Quando eu brinco, o pessoal se ofende. Todo mundo fala, eu falo a mesma coisa, parece que eu sou a bola da vez. Eu não sei, a minha presença parece que irrita. É porque você tem um manto. E quem tem um manto, quem brilha em algum lugar por um propósito, que não tem vergonha de ser quem é, que não tem vergonha de manifestar os dons que tem, que não tem vergonha de valorizar a sua autenticidade, vai ter inveja, não tem problema. E aí você vai ter que lidar com isso, porque há um manto sobre você. Se você quer ser o Minion, problema seu, mas você é autêntico, porque existe um sopro na sua vida. Deus não te chamou para ser igual a ninguém. Deus te chamou para revelar a glória dele através dos dons que ele te deu, das características que ele te deu, da vida que ele te deu. Então pare de se enfiar numa caixinha, pare de se enfiar no mundo de iguais, cabendo no manual de um e do outro. Deixa fluir o que Deus derramou em você, deixa fluir a glória que ele derramou em você. Não tenha vergonha de ser quem você é. Aceite aquilo que Deus fez. Aceite teu tamanho, aceite teu cabelo, aceite teu olho, aceite tua altura, aceite teu tom de voz, porque Deus não vai usar uma cópia. Deus só usa pessoas originais. Deus só usa gente original. E você tem um manto, e esse manto te torna diferente. E além do manto, você tem um sonho. Eu tenho. Deus já mostrou para você um retrato do que vai acontecer. Mostrou ou não mostrou? Mostrou. Hoje eu sou só o filhinho do papai. Hoje eu sou só aquele que mora numa tenda. Mas o Senhor já mostrou que alguma coisa muito grande vai acontecer. E quanto mais as pessoas perceberem e elas se tocarem que elas não estão nesse retrato, elas vão tentar parar você. Então, para eu orar, guarda 3 coisas que eu vou te falar no pique aqui. Quando a inveja se manifestar, pare de explicar o favor de Deus
para quem decidiu competir com você. Pare de tentar explicar como José tentou explicar. Aquele sonho não era para explicar. Aquele sonho era para ele receber e fechar a boca. Ele foi explicar o sonho para quem queria competir com ele. E quando você tenta explicar para quem quer competir quer matar seu sonho, fica quieto. Eu vou abrir uma empresa, cala a boca. Eu vou noivar, fica quieto. Noiva primeiro, deixa ver a foto do noivado. Eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, cala a boca. Vai comprar, negocia, fica quieto. Porque às vezes a gente quer falar apenas de um sonho, e você está falando sonho para quem está querendo competir com você. Fica quieto. Segunda coisa, continue em excelência, mesmo no secreto, mesmo ferido. Pastor, não estou na minha melhor fase. Continue fazendo o trabalho direito. Trabalhe direito, seja pontual, seja trabalhador, seja decente, seja honesto. Está no pior momento da tua vida, seja decente, seja excelente, melhore, inove. Está na prisão, seja o melhor prisioneiro. É escravo, seja o melhor escravo. Seja o melhor. Seja o melhor. A inveja dos outros não pode matar teu caráter. Seja o melhor. José prosperou no poço. E último, transforme a sua perseguição em combustível e não em amargura. Seja estimulado pelo que o amor, a capa e o sonho está gerando no outro. Em vez de você bater boca, melhore, inove, cresça. O que tentaram usar para te parar, Deus vai usar para te posicionar. Vai usar. Finca os pés na presença. Não vai bater boca com ninguém, não vai sujar suas mãos. Não é para você ficar, agora vai ter sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Não, porque quando José vai encontrar os irmãos lá no Egito, ele não vai matar os irmãos, ele vai sustentar os irmãos. A bênção que Deus vai te dar não é para matar ninguém não. A bênção que Deus vai te dar é para abençoar aqueles que não te abençoaram. Não vem com esse papo de vingança não. Deus vai te abençoar tanto que aqueles que queriam te matar ainda vão ser abençoados pela tua bênção. Lembra de Jó? A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Os amigos que falaram mal dele, os amigos que queriam destruí-lo, os amigos que queriam humilhá-lo. A bênção de Deus não vai te tornar uma pessoa avarenta, uma pessoa ruim. Você vai ser ainda mais próspero, ainda mais gentil, ainda mais maduro. Você ainda vai ser mais generoso, porque Deus não vai criar um monstro, Deus vai criar um filho. Eu quero que você se coloque em pé nesse instante. Você não pode deixar o que está acontecendo na sua vida parar o seu destino. Fala comigo, o poço não matou José. O Egito não matou José. A prisão não matou José. A cruz não matou o plano de Deus para Jesus. Então você tem que entender, levante sua mão. Eu sinto Deus reacendendo sonhos aqui. Sonhos que foram boicotados por medo de inveja. Sonhos que foram boicotados por medo de alguma coisa dar errado. Então você preferiu baixar o padrão. Você preferiu abrir mão da grandeza que Deus te prometeu, de ser uma bênção, de ser um profissional de sucesso, porque você tem medo de chocar os outros. Deus está dizendo, tolo, o amor que dei a você, a capa que dei a você e o sonho que deu a você, não é para você fazer paz com ninguém, é só para você olhar para mim. Deixe que eles vão administrar o que pensem e o que sintam, e se fizer alguma coisa contra, eu vou acelerar. Levanta as tuas mãos bem alto, fecha os teus olhos, deixa uma unção de reacender sonhos descer sobre você aqui agora. Sonhos que estão enterrados, sonhos que estão morrendo dentro de você, sonhos que foram intimidados, sonhos de chamados sufocados em nome de Jesus. Pessoas aqui feridas, gente que quase desistiu, e o Espírito Santo manda eu te dizer, você ainda não terminou. Existe amor sobre você, existe paz sobre você. Comece a glorificar o nome de Jesus. E Deus manda te dizer, tudo que foi usado para destruir você, eu vou usar para te posicionar. Eu vou te posicionar. Eu vou te posicionar de novo no teu casamento. Eu vou posicionar você de novo na tua profissão. Eu vou posicionar você de novo na sua carreira. Eu vou posicionar você de novo no teu ministério. Fique tranquilo, eu não vou usar isso para te destruir. Eu vou usar para te posicionar. Vai dando glória ao nome de Jesus. Há uma força descendo sobre você nesta noite. Há uma glória descendo sobre você nesta noite. A inveja dos 11 irmãos empurraram José para o lugar que ele nasceu para reinar. Deus não dá ponto sem nó. Então adore quando você entender, adore quando você não entender. A inveja não vai acelerar a tua
tua queda. A inveja vai acelerar teu destino. Abra a tua boca agora e dê o melhor louvor que você tiver ao Senhor. Abra a tua boca agora e no meio de tudo que você não entende, no meio de tudo que você não entende, entrega o melhor louvor ao Senhor. Entrega o melhor louvor ao Senhor, a melhor adoração, porque uma unção de amor está tomando conta de você. Uma capa maravilhosa está descendo, um sonho incrível está descendo. Deus vai te posicionar nessa temporada. Você não será destruído, você será posicionado. Deus sabe o que está fazendo. Deus pega o veneno e transforma em antídoto. Deus pega o mal e transforma em bênção. Deus pega a morte e transforma em vida. Espírito Santo de Deus, dá-nos força. Dá-nos força. Dá-nos força. Comece a orar pela sua alma. Você não pode perder o foco nessa temporada. Você não pode olhar para o lado. Eu oro por sabedoria na sua vida. Sabedoria. Deixa Deus falar com você. O Espírito Santo está tão perto de você. Deus está devolvendo a excelência. Você que está meio cansado, desacreditado, sabe? Fazendo tudo nas coxas, empurrando a vida com a barriga, porque é uma fase sombria, é uma fase escura. E você diz: enquanto minha situação não mudar, eu também não vou mudar. Deus está dizendo: eu quero te ver trabalhando na prisão. Eu quero te ver ser o melhor. Eu quero ver você ser o melhor ainda escravo. Porque se você se manifestar em excelência no secreto, eu te levanto para o público. Se eu ver você sendo leal, fiel, excelente na fase do anonimato, eu coloco você em cima do palco e eu honro você, filho meu. Recupere a sua força de trabalho agora, pelo poder de Jesus. Recupere a sua alegria. Recupere a sua paz. Recupere a sua sanidade mental. Põe a mão na sua cabeça. Eu oro pelos seus pensamentos agora. Eu oro para que haja pensamentos de maturidade, clareza. Eu oro para que o Senhor te dê lucidez. Eu oro para que o Senhor te dê uma mente liberta agora, para que você entenda que não tem como ter uma vida pacífica, porque existe um amor, existe uma capa, existe um sonho, e não tem problema quando a inveja chegar. Só saiba de uma coisa: Deus não vai deixar a inveja te destruir. A inveja vai te posicionar e vai acelerar. José foi abençoado pela inveja dos irmãos. Jesus cumpriu o plano do Pai pela inveja dos fariseus. Você viverá a melhor fase da sua vida, até mesmo quando parecer que é o mal. Receba isso. Pode abaixar suas mãos. Espírito Santo, Tu és tão bom, tão bom. Tu cuida de nós. Tu cuida. Manifesta o Teu Espírito Santo, a Tua graça, a Tua bondade. Que maravilha, nos sentimos seguros em Ti, Senhor. Nos sentimos amparados na Tua presença. Que amor é esse? Cuida de nós como Tu cuidou de José, Pai. Cuida de nós como cuidou de José, e nós teremos a mesma postura de José. Mesma postura. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir não, agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal, vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pensiore, todos os dias à meia-noite o Clamor da Madrugada e aos sábados a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá!